A paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja gostando dos nossos conteúdos, das aulas que temos feito para você. E nós estamos começando mais uma aula do Pra Teu Louvor. Na última aula, nós conversamos um pouco sobre mecanismos laríngeos, que tem a ver com como a prega vocal e a musculatura da laringe se comporta, tem suas configurações em relação à extensão vocal, como ela se comporta no grave, no médio, no agudo e como nós podemos administrar esses mecanismos laríngeos para ter voz de qualidade, voz saudável. Hoje nós vamos falar um pouco sobre modos de fonação. Qual a diferença entre mecanismo laríngeo e modos de fonação? Quando eu falo de mecanismo laríngeo, eu estou falando de frequências, de notas, como eu vou executar essas notas, como minha musculatura laríngea vai executar essas notas na região grave, passando pela região média, subindo para a região aguda, como a musculatura vai se comportar em toda a sua extensão vocal. No modo de fonação, nós não temos modificação da extensão vocal, ou seja, eu não tenho diretamente uma relação com notas, mas temos aqui uma ideia de abertura ou aproximação dessa prega vocal. O quanto de ar passa no meio da prega vocal, de acordo com o nível de aproximação, de fechamento da glote. Um professor, pesquisador muito conhecido da ciência vocal, Johann Sandberg, fala muito sobre os modos de fonação e ele nos traz algumas nomenclaturas para determinar nomes que estão ligados a níveis de aproximação dessas pregas vocais. Por que é importante nós sabermos sobre os modos de fonação? Tudo que envolve a musculatura laríngea precisa ser treinado pelo cantor. E um cantor de qualidade, que tem inteligência vocal, precisa administrar bem as suas musculaturas laríngeas. Na verdade, todo o seu instrumento voz, a interação desses subsistemas. Mas hoje, nós temos foco nos modos de fonação. E eu vou te mostrar um gráfico que vai nos falar um pouquinho, vai nos mostrar um pouquinho sobre o nível de adução, ou seja, fechamento da prega vocal, desde o primeiro até o último modo que nós temos nesse gráfico. Então, eu vou te mostrar um pouquinho do primeiro até o que seria a ideia do último modo de fonação que nós temos nessas nomenclaturas, relacionando com o nível de adução da prega vocal, ou seja, o nível de aproximação, de fechamento dessa prega vocal, independente da nota que você está cantando. E eu vou te mostrar isso um pouco mais para frente. Então, vamos juntos. Nós temos o modo sussurrado. Aqui eu tenho menos adução. E aí eu entendo por adução o fechamento da prega vocal. Então, se eu tenho menos adução, no modo sussurrado, minha prega vocal está mais afastada. Se ela está mais afastada, tenho mais ar passando entre as pregas vocais. Então, aqui eu teria que falar sussurrando. Tem muito mais ar do que som. Ou seja, tem muito ar passando e pouquíssima aproximação, praticamente nenhuma vibração dessa prega vocal. E assim, nós vamos aumentando o nível de adução das pregas vocais, ou seja, o nível de fechamento, de aproximação. Consequentemente, o fluxo de ar, ele vai se relacionar com essa musculatura de modo diferente. Quanto mais afastadas as pregas vocais, mais ar passa por elas. Quanto mais aproximadas as pregas vocais, maior resistência esse ar vai encontrar. Por que é muito importante você entender a diferença de mecanismo laríngeo para modos de fonação? Porque essas duas nomenclaturas, esses dois temas, vão falar sobre a estrutura laríngea. Mas aqui nós estamos falando de ajustes diferentes, de acontecimentos diferentes nessa mesma estrutura da musculatura laríngea. Lá no mecanismo, eu tenho a ver
eu estou falando de extensão vocal, nota grave, nota média, nota aguda. Aqui no modo de fonação, eu estou falando de nível de passagem de ar, nível de fechamento dessa prega vocal. Então, falamos do sussurrado, tenho também o soproso. Prega vocal está um pouquinho mais afastada, está vibrando. Aí eu tenho som, mas tenho muito ar nessa prega vocal. Aqui, muitas vezes, o cantor pode ter uma fenda, que é um mecanismo ali na configuração da prega vocal, onde ela não se aproxima totalmente, ou seja, essa prega vocal não consegue se aproximar totalmente, por isso tem muita soprosidade nessa voz, e a resistência do ar é pouca, ou seja, ele passa com muita facilidade. Passamos do sussurrado, soproso, caminhei para o fluido. Ou seja, no fluido eu tenho mais adução, tenho mais aproximação e fechamento dessa prega vocal, tenho menos passagem de ar, ou seja, o ar encontra um pouquinho mais de resistência entre as pregas vocais. Na região subglótica, ali abaixo da prega vocal, esse ar encontra um pouco mais de resistência. Então, no fluido, eu já tenho uma voz que soa leve. Sabe a voz do GPS? Essa voz que soa leve não tem ar nela, mas ela é agradável, ela é leve. E aí eu posso falar assim tanto nessa região um pouco mais aguda, quanto nessa região um pouco mais grave. Então não tem a ver com nota especificamente, tem a ver com a intensidade do som, do fechamento, da firmeza dessa voz ou da passagem de ar, da resistência que o ar encontra diante dessa musculatura. Do sussurrado para o soproso, para o fluido, para o neutro. Aqui a gente já tem uma voz um pouco mais firme, trazendo um pouquinho mais de aproximação da prega vocal, mesmo se for nessa região mais grave. Eu não tenho tanta leveza nessa voz, porque a minha prega vocal está com bastante aproximação. Conseguiram perceber a diferença? Daqui a pouco eu vou fazer para você a diferença entre todos eles. Em seguida, temos do neutro para o firme. Aqui eu já estou falando com muita firmeza, seja nessa altura ou nessa altura mais grave. Então, aqui é independente da nota, mas tem muita firmeza. Tudo bem? Do firme para o tenso. O tenso é o modo de fonação que o cantor não quer chegar, onde ele não quer chegar, porque esse modo de fonação, como traz muita adução nessa prega vocal, muito fechamento, uma resistência enorme do ar para passar na região glótica, eu posso trazer problemas de constrição, tensão vocal, que podem me gerar até mesmo lesões na prega vocal. Então, se eu quiser falar assim, coisa mais tensa, provavelmente eu vou ter problemas na produção do som que podem me gerar lesões na prega vocal. Então vamos do sussurrado até o tenso. Sussurrado, não tem som, quase não tem som. Tem muito mais ar do que som, tudo bem? Não, muito mais ar do que som. Soproso, tem som. Você já consegue ouvir o som, mas você também ouve muito ar passando na minha voz. Fluido, o fluido ele é leve, já não tem tanto ar passando assim na voz. Eu consigo te mostrar a intensidade da minha voz, eu consigo te mostrar que o ar começa a sofrer um pouquinho mais de resistência e que eu tenho um pouco mais de aproximação nessa prega vocal. O neutro, ele já traz um pouco mais de firmeza, deixando a voz mais clara em relação à compreensão, sabendo que aqui eu tenho uma certa resistência do ar diante da prega vocal na região glótica, sabendo que eu também tenho um pouco mais de aproximação nas minhas pregas vocais em sua adução, ou seja, fechamento. Firme, eu já vou ter bastante adução, eu vou ter mais peso vocal, vou ter mais intensidade vocal, seja em qual região for, grave, médio, aguda. Aqui eu estou falando de aproximação mais firme dessa prega vocal.
E aí nós temos também a tensão, que é muita força nessa glote. O prego vocal está muito apertadinha ali. Ou seja, nós não queremos chegar no modo de fonação tenso, porque pode me gerar problemas. Nós vamos agora para outro gráfico para entender um pouquinho mais sobre os modos de fonação e como esses modos de fonação se relacionam com a nossa musculatura. Então vamos lá, no sussurrado a gente tem a abdução completa. Se a adução é o fechamento, a aproximação, a abdução é a abertura, o afastamento das pregas vocais. Então eu tenho abdução, abertura completa dessas pregas vocais. Entre essa região do modo de fonação sussurrado para o soproso, eu posso ter ressecamento na estrutura laríngea, porque tem muito ar passando por ali, pode me gerar ressecamento, porque toda a musculatura laríngea precisa de tônus muscular, para que o cantor consiga exercer bem seus ajustes musculares de prega vocal e de todas as musculaturas vizinhas à prega vocal, ou seja, musculaturas intrínsecas da laringe. Nós temos do neutro para o firme um aumento nas forças de colisão. O que seria isso? Forças de aproximação, de fechamento. Aqui eu já preciso ter uma consciência muito grande para eu não trazer tensão e até mesmo exagero no modo de fonação, para que isso não me cause problemas musculares de prega vocal. Do firme para o tenso, a gente já tem uma adução completa, ou seja, um fechamento, aproximação completo e uma zona de risco, onde o cantor precisa ter muito cuidado para não gerar problemas futuros e até mesmo lesões vocais. Agora nós vamos ver, em relação à imagem da prega vocal, de fato, como estão essas pregas vocais no nível de aproximação e afastamento quando a gente tem os diferentes tipos de modos de fonação. Eu tenho do mais aberto, ou seja, prega vocal mais abduzida, para a mais aduzida. Aqui eu tenho um modo de fonação soproso. O sussurrado, ele pouquíssimo é usado no canto, mas o soproso sim, alguns estilos usam, e é importante que o cantor consiga distinguir, seja para perceber se esse modo soproso é em decorrência de uma fenda ou se esse cantor está fazendo de forma intencional. Então eu tenho modo soproso, modo fluido, eu tenho um pouquinho mais de aproximação nessa prega vocal. Lembra da voz do GPS? Modo neutro, ou seja, prega vocal ainda mais aproximada, mais firmeza glótica. E tensão vocal. Aqui você pode perceber até o aparecimento da epiglote, de tanta constrição que esse cantor faz, de tanta tensão, rigidez nessa musculatura, a epiglote e toda a musculatura vizinha da laringe começa a trabalhar também para gerar esse padrão de força, de tensão. Ou seja, esse padrão nunca vai ser saudável porque a gente precisa de musculaturas trabalhando com qualidade e não tensão. Mesmo em estilos onde você ouve, estilos vocais, musicais, onde você ouve uma voz um pouco mais tensa, isso precisa ser feito de uma maneira muito consciente. O cantor precisa ter essa consciência vocal, seja num sertanejo, seja num rock. Toda essa administração dos modos de fonação precisa ser feita, realizada de maneira muito consciente. Então, hoje a nossa aula é justamente para que você consiga entender e distinguir qual é o seu modo de fonação mais usual, mais comum. Você acha que canta com uma voz soprosa, com uma voz neutra, com uma voz firme ou com uma voz tensa? Diante desta informação, você vai passar a analisar o seu padrão vocal. Lembrando mais uma vez, aqui, modos de fonação, nós estamos falando sobre o nível de aproximação dessas pregas vocais e também o nível de resistência que o ar encontra.
Você pode ter isso, seja na região grave, região média, região aguda. Independe da extensão vocal. Eu posso cantar para você o tempo todo com modo de fonação soproso. Tem muito ar passando. Eu posso cantar com modo de fonação fluido. Eu posso cantar com um pouco mais de firmeza, trazendo para o neutro. Agora eu posso trazer para o firme. Agora eu posso trazer para o tenso. Tenho muita constrição nessa laringe. Então, o cantor precisa distinguir qual é o seu modo de fonação para adaptar essa musculatura laríngea em relação à resistência do ar, ao nível de aproximação dessa prega vocal, da maneira mais saudável possível. Para que, tendo consciência em relação ao seu modo de fonação, aí sim o cantor consiga trabalhar com as modificações da extensão, ou seja, os ajustes dos mecanismos laríngeos da maneira mais saudável possível. Tudo bem? Ficamos por aqui na nossa aula sobre modos de fonação e te espero na próxima aula. Até logo, paz do Senhor Jesus! Estamos aqui, ó Deus.